Deus, né, queridos? Estamos contentes por estar mais um dia na casa do Senhor. Glória a Deus. Pois os Salmos 84 e o verso 10 diz assim: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outras partes. Ainda tem outros salmos que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho do Dr. Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas fez um tratado para Teófilo. Lucas não foi um discípulo de Jesus, um dos 12. Mas ele seguiu a vida de Paulo até o final da vida de Paulo. Ele seguiu Paulo. Paulo, escrevendo no capítulo 4 lá, ele fala que todos abandonaram ele. Capítulo 4 de 5 da Timóteo, mas só Lucas está comigo. Que coisa linda, né, queridos? Deus deixou uma pessoa certa, pastor. Deus deixou um médico do lado de Paulo. Glória a Deus. Lucas capítulo 7 e o versículo 1 diz assim: e depois de ter concluído todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes os anciões dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que conceda isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julgues digno de ter contigo. Dizei, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E o meu Senhor fazer isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Amém. Meus queridos, você vai, queridos. Meus queridos e meus amados irmãos, está aqui, queridos, mais um texto bíblico. Aleluia. Que foi escrito por o médico Lucas. Escreveu os feitos de Jesus, que é a palavra de Deus. Meus queridos, 3 autoridades existem no Antigo Testamento: é o rei, profeta e sacerdote. Samuel tinha 3. Samuel, ele foi profeta, sumo sacerdote e juiz. Jesus, por sua vez, o centurião aqui, reconhecendo Jesus como uma autoridade. A autoridade tinha os mestres da lei. A autoridade do Novo Testamento
autoridade de Jesus. Jesus, ele era profeta, rei e sacerdote. Jesus ainda no ventre da sua mãe, Jesus, quando ele nasceu, ainda numa manjedoura, saíram os magos para ir adorar e dizer, foram perguntar lá para os escribas, aonde que é nascido o rei dos judeus. Queridos, nesta noite, queridos, nós estamos diante deles, não de um povo só. Nós temos para a igreja, queridos, não cumprir mais sua agenda. Nós temos aqui, queridos, para buscar a Jesus que já se faz presente. E Jesus é o rei dos reis, como diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 19, e Senhor dos senhores. Portanto, queridos, Jesus é digno de glória. Jesus é digno, queridos, de honra. Jesus é digno de louvor. Nesta noite, queridos, prepara o teu coração, abre o teu coração nesta noite, para glorificar Jesus, guerreiro dos reis e Senhor dos senhores. Assume, canta lá, canta lá. Eu sinto a graça dele aqui nesta noite. Nesta noite, Jesus está derramando graça e coração nesta noite. Nesta noite, Jesus quer trabalhar em coração, mas graça do coração fechado. E somos sacerdotes. Existe uma porta em barra. Apocalipse capítulo 3. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Nesta noite, deixa Jesus entrar na tua vida. Nesta noite, deixa Jesus invadir a tua alma. Entra na minha alma, Jesus. Entra-nos na tua casa, faça morrer. Ele é rei. Ele governa. Glória, O glória. milênio vai ser o único governo que vai governar o mundo quando Deus lhe traz a atmosfera do pecado ali, quando todas as coisas ficarem, haverá um novo céu e uma nova terra, e nós vamos reinar com Cristo para todo e sempre. Ele é sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Antigo Testamento entrava de ano em ano, e de arrumantes, e de uma porta amarrada. Ele entrava para oferecer sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Se tivesse um deslize, as coisas de Deus, querido, é santa, as coisas de Deus não é de qualquer jeito, as coisas de Deus não é uma obra, as coisas de Deus não é competição. Quando os discípulos que estavam no pé do monte, o pai chorando, pedindo pela vida do seu filho, e os discípulos discutiam quem era o maior. A igreja não tem maior, o maior da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém precisa ficar perdendo tempo de competição dentro da igreja. Isso que eu tenho visto aí fora. Eu tenho passado em algumas igrejas e eu tenho visto isso. Competição, meu Deus. Quem prega mais, quem ouça mais, quem canta mais. E a obra de Cristo vai sofrendo. E essas pessoas não têm coragem de ir para fora e evangelizar. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus. Você vai com o microfone na mão. E mesmo assim, não entrega o microfone, não sai nada ainda. Porque não tem nada de Deus. Senhor é Deus, Senhor é Deus. Porque talvez por isso, porque vocês são carnais ainda. Senhor é Deus. Porque vocês ainda não foram cortados pela espada, que é a palavra de Deus. Porque vocês não tiveram ainda um novo nascimento ainda. Vocês não nasceram, vocês não entendem ainda qual que é o propósito. Glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor é nosso Por Deus. isso que o próprio Deus diz que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo,
Ele entrou uma vez só. E ofereceu o sacrifício para o nosso pecado. Ele lá na cruz, ele dá um prato e diz: Pai, está consumado. A obra que tu me deste está consumada nas tuas mãos. E tem prometido. Ele morreu por mim, pecador. Ele morreu por você, pecador. Nós não éramos dignos, queridos, de estar nesta noite. Quantos aqui, queridos, eu falei, quantos aqui nem era para estar aqui mais? Eu sou o primeiro. Mas tem sempre misericórdia. Nós somos alvos da graça de Deus. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. Nós somos alvos do olhar de Deus. Mas que 8 bilhões de habitantes da terra. E Deus do alto dos céus ficou em mim, você nos salvou. Aleluia, meu Deus, obrigado. Esse cinturão de Cafarnaum. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado por tua salvação para com o teu povo. A cinturão de Cafarnaum, queridos. Cinturão. Ele era uma cuidado. Ele Aleluia. tinha 6 soldados sujeitos a ele. Verdade, Jesus. Ele era um general. Aleluia, aleluia. Mas esse centurião, ele tem algumas qualidades que Jesus procura nesta noite em mim e em você. Glória, glória a Deus. Só tu, Senhor, é Diz a Deus. Bíblia, queridos, Só o Senhor é que o Deus. servo desse centurião estava doente. E o centurião, queridos, Aleluia. ele movido de íntima compaixão, movido de íntima compaixão, Pelo seu servo. pelo seu servo, Aleluia, Jesus. se ele quisesse, ele exterminava a vida daquele camarada ali e colocava soldado penhor ainda no lugar dele ainda. Aleluia, Jesus. Tinha 100 soldados à sua disposição, a hora que quisesse. Aleluia. Em Cafarnaum, e um quartel general. Glória, Onde glória, eles ficavam. glória, glória a Deus. E queridos, se eles eram romanos, Glória. e eles estavam no território da Galiléia, tinham 10 cidades. Aleluia, E eles eram romanos. E os judeus não gostavam nem um pouco dos romanos. Por quê? Eu vou simplificar. O que Aleluia. é que você acharia de nós brasileiros, que temos um país laico, que temos a nossa própria democracia, Aleluia, Senhor. que somos um país soberano? Alguém disse que não, mas nós somos um país soberano. Mas alguém diz, não é soberano não, porque a gente, o GPS não é totalmente da gente, a gente é soberano. A gente tem nossas fronteiras. A gente tem nosso exército, como todos os países têm, a gente tem. Alguém que já serviu já o exército, Glória, glória a Jesus. Aleluia. ele é um soldado da reserva. Aleluia, aleluia, aleluia. E não era nada bom, queridos. O que os judeus viviam, porque eles tinham que pagar tributo a Roma. No Antigo Testamento, eles pagavam imposto, reis pagavam imposto a outros reis. Glória a O Deus. pessoal pagava tributo aos reis. Aleluia. Eu vou simplificar para vocês. Já
pessoa, você está aqui no Brasil e vem a Argentina, aí coloca soldado tudo quanto é lugar aqui, o americano. É o que está acontecendo agora na Venezuela lá, já tem navios lá. E soldados vêm e eles entram na sua casa, porque tem que levar as mãos. Você vai entrar até de cavalo, dentro das casas lá. Cobrar tributo. Não tinha uma liberdade. Não era fácil a vida dos judeus. Você acha que quando Jesus falou que se te mandarem caminhar uma milha, vai duas com ele. Você acha que Jesus estava falando isso para quem? Era para o seu amigo? É fácil caminhar com o amigo. É fácil ajudar o amigo. É fácil estar com o amigo. É fácil emprestar um dinheiro com o amigo. Aí fala com o inimigo, é? Jesus estava falando com o inimigo. Não é o inimigo do Satanás, não, tá? Carne mesmo. Carne mesmo. Jesus vai mandar você andar com o Satanás, lógico. Mas aí Jesus fala: caminha duas. Você acha que era fácil você pegar e caminhar com um camarada aqui? Porque esses camaradas aqui, eles eram terríveis, esses soldados aqui. Eles disputam ferreavam. Eles eram bem marrão. Eles abusavam da autoridade deles. Eles batiam, sempre batendo nas pessoas. Eles eram violentos. Eles não tinham amor. Prova é que Jesus estava morrendo na cruz. Ele pega fora vinagre e coloca os lados de Jesus. Tem um significado isso aí. Mas não tinha empatia. E quando se fala de centurião, tem alguns centurião que foram piedosos, como Cornélio, capítulo 10 de Atos. Era um piedoso. Fazia suas orações. Era um homem que dava esmola. E é importante, queridos, nós lemos a Bíblia uma lente que Deus coloca na nossa vida. Nós pedimos uma lente a Deus. Me dá uma lente, Deus, para me ler, não só para me pregar, mas pegar para mim, Deus. Isso daqui. Procurar viver isso daqui. Olhar com uma lente, queridos, de você ver e falar assim: eu preciso, pode citar aqui. Seja bem-vindo. Eu preciso mudar a minha vida. Glória a Deus. Porque a Bíblia ela confronta. Alguém disse que o camarada ateu, ele disse que quanto mais lia a Bíblia, mais ele ficava ateu. Isso não é novidade. Sabe por que não é novidade? Porque a própria Bíblia diz: nem todos vão crer. Jesus disse: nem todos vão receber essa palavra. E as pessoas ficam: pede, não recebe, porque abre a resposta. Porque pede mal. Pede para gastar com nossos próprios deveres. É só eu, louvado seja eu, tudo eu. É só: venha a nós. Venha a nós a sua retada. E esse centurião aqui, ele era piedoso também. E ele manda alguém e Jesus. O servo dele está moribundo. E diz o texto que ele ouviu falar de Jesus. Vou procurar só um texto aqui. E quando ouviu falar, capítulo 7, versículo 3, e quando ouviu falar de Jesus, enviou os anciões
missões. Você vê, queridos, a importância que você tem no reino de Deus, a importância que eu tenho no reino de Deus. A Bíblia diz, Pedro diz, que os anjos atentaram para fazer essa obra. Jesus incumbiu a mim, incumbiu a você para fazer essa obra. E você vê, queridos, a importância que tem de você falar de Jesus, de você contar a sua vida, contar a sua história, contar o seu testemunho, da onde você saiu, da onde você veio, o que Cristo fez na sua vida. Ah, não recebi ainda não. É impossível você não ter recebido nada de Jesus ainda. Ah, eu tenho uma enfermidade e não foi curada ainda não. Talvez não seja, talvez você tenha que esperar o tempo de Deus. Talvez você vai morrer com essa enfermidade, mas o importante é que João Batista morreu sem a cabeça dele. Foi decapitado, Paulo foi decapitado. Todos os discípulos morreram por morte matada. Mas o importante é que aqui no céu tem tudo. Não estou me desanimando não, Jesus cura. Eu estou pegando que Jesus cura, que Jesus fez maravilhas, mas é no tempo dele. Ele ouviu falar, e quando ele ouviu falar, pastor, sabe o que ele fez? Ele enviou nada mais, nada menos, não foi qualquer pessoa não, foi com os anciões. Da sinagoga. Olha que coisa linda que esse homem tinha. Uma autoridade que ganhava 16 vezes mais, ou às vezes 100 vezes mais do que um simples soldado. Aí ele enviou a Jesus. Olha a importância de falar a palavra de Deus. Olha a importância do evangelho pessoal. Olha a importância de você estar perto de alguém. Quantas vezes que ele está na minha vida? Uma vez um colega estava tirando sua vida quando eu trabalhava na obra. Já estava com uma faca no pescoço, queridos. Eu comecei a pregar porque não faz muito tempo isso, mas vai ficando. Eu comecei a pregar porque ele começou a chorar. Soltou a faca, caiu de joelhos no chão, queridos. Sabe quem ele faz isso, queridos? Não é o pastor Cícero, não. Não é suas próprias virtudes, não. Não é suas qualidades, não. Não é a sua eloquência da pregação, não. Não é o seu conhecimento da Bíblia, não. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus que está na sua vida. É o nome, queridos. Glória a Deus, glória a Jesus. É Jesus para que nenhuma carne se glorie perante Deus. Aleluia. Ele ouviu falando de Jesus. E deve ser que João diz que a fé não ouviu ouvir a palavra de Deus. 11:6 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e que Deus é galardoador. Eu quero dizer esta noite que a adoração ela tem que fazer fé, ela tem que mover o coração de Deus. Glória a Deus. E se serve aqui, tem muita coisa, mas eu vou resumir. A primeira qualidade dele é que ele ouviu bem. Os camaradas foram lá falar para Jesus, é digno, Jesus. É digno porque ele ama a nossa pátria. Mateus fala que foi direto o centurião. Mateus capítulo 8. Fala que foi direto o centurião. Lucas fala que foi 2 anciões, depois foi 2 amigos. Tem contradição a Bíblia? Não. A Bíblia não se contradiz. Por isso a importância de você examinar a Bíblia. Não importa se é Pedro que está pregando, você tem que ser bereando. Não importa se é Paulo que está pregando, tem que ser bereando. Quando chegar em casa, você pega o que receber comigo. O que o pastor falou? Sabe por quê? Tem muitos enganadores.
Tem muito acrescentando que a Bíblia não acrescenta. E a gente sabe onde é que a gente fala esse povo aí? Sabe? Aí Mateus lá, quando diz que muitos pediram a Deus, diz, Senhor, eu não vi isso sem demônio. Eu não me farei de um estranho, então eu não mandei um pé bonito, um relógio bonito, um carro bonito. Então não eu fui aplaudido em todos os lugares, então não eu pregadozão. Glória a Deus. Então não eu eloquente, todo mundo me elogiava depois que eu pregava, então não eu preferia falar, é? Só que você não é conhecido não. Guarda de mim. Glória a Deus. O centurião, queridos, ele ouviu falar de Jesus, mandou e ele disseram, ó, é digno que faça isso. Glória a Deus. Porque nos edificou a sinagoga, olha que homem piedoso. Edificou uma sinagoga para os judeus. Era um homem de posse. Mas eu quero que dizer nessa noite, quando acaba todos os recursos humanos, aquele homem tinha dinheiro que podia levar aquele homem em qualquer médico, em qualquer medicina para ser curado do servo dele. Ele tinha empatia. Eu compareci hoje com a igreja tem que ter empatia. Você sabe quando você está orando por uma causa, que você está buscando para aquela causa, você busca com tanto fervor aquela causa, você tem que buscar para o seu irmão que está do seu lado. Você tem que buscar para as pessoas que estão aí. Orar com fé como se fosse para você. É isso que Jesus quer. Eu corri para orar com a Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É digno. É bonito, né, queridos? Tem coisa que a resposta de Deus é imediata. Né? Louvado Tem seja. coisas que Deus vai de imediato. Tem coisas que o camarada fica falando, eu quero que tenha o espinho, mas Jesus fala, vou tirar não, a minha graça te basta. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Toda vez que você estiver se achando, você deve bem. Aí o espinho vem e me cutuca para você sair do teu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí o 21 dias Daniel orando. A oração já foi respondida lá no céu, tá? Mas algo está impedindo aqui na atmosfera. Glória a Deus. Mas Jesus foi, pastor, Jesus foi na mesma na hora. Como foi depois, é isso, eu vou fazer uma conjuntura aqui para me concluir. Eu vou fazer uma conjuntura bem rápida, pensamento meu. Os camaradas chegaram para Jesus e falaram, ele é digno, Senhor. Apresentaram o currículo dele para Jesus. Ele é digno, ele é uma autoridade. Ele construiu sinagoga para nós. Ele é um homem piedoso. Acredito eu que depois ele mandou 2 aninhos. Por quê? Jesus já mandou 2. Para que mandou mais 2? Agora ele mandou 2 aninhos. Acredito eu que a mensagem que aqueles 2 camaradas levaram ali, teve até um pouco de querer comprar Jesus de alguma maneira. Ele ama a nossa pátria, não é indivíduo nosso não. Se é uma conjuntura minha, se é um pensamento, porque eu estava lendo o texto agora em casa e estava vendo isso daí. Sabe por quê? Porque diz que é digno. Eu vou te dizer aqui, ó. E foi Jesus com eles, capítulo 7, versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, enviou o centurião amigo dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. Os judeus falaram, ele é digno. Sabe o que é isso aqui? Humildade. Humildade. Quem é você no seu trabalho? Quando te dá uma oportunidade. Porque no meu trabalho, o camarada fica um dia de líder, já quer pisar nas pessoas, já quer humilhar, já muda. Pode prestar atenção, quem trabalha em empresa aqui sabe. O fulano era tão amigo, né? Passou, subiu de carga, mudou. Igreja
queridos, não pode ver isso. Igreja faz a mesma coisa, tem vezes que é a mesma coisa. Então, ela está ali, seja Deus, você vem, colocou para cima do povo, deu uma credencial que passou para lá, pronto, já não falo para a igreja. Já quer pisar nos outros. Eu vou explicar aqui. Está chegando a hora já. Tem muita coisa nesse texto. Mas eu vou falar. A primeira parte dele era a humildade, a segunda era a fé. Eu fecho a minha Bíblia. A segunda era a fé. Ora sim, fé e se vai agradar a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, 2:8 de Efésios. Porque pela graça vocês sabem, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus, a fé é um dom que Deus dá para a vida dessa salvadora. E ele teve fé. E diz a Bíblia que Jesus se admirou da fé dele. E Jesus falou, nem Israel, capítulo 6 de Marcos. Jesus, quando na sinagoga falou da viúva, falou de Naamã, foi expulso da sinagoga. Jesus disse que ali em Nazaré ele ia fazer muitos milagres ainda, muitas maravilhas. Mas sabe por que ele não fez? Por causa da incredulidade. Aí Jesus disse: nem em Israel eu vi tanta fé. E quem disse que Jesus andando em Israel? Sabe onde, pastor? Sabe aonde? Desde o êxodo lá que Jesus andando com esse povo. Jesus fala: nem em Israel eu vi tanta fé. Igual a fé desse homem. Uma fé virou jurada. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele não se deu por essa autoridade. Ele falou: vai lá e fala para Jesus que ele tem que vir aqui. Uma autoridade se sujeitar ao pobre rabino daquela época. Porque Jesus era visto assim, para os judeus. Queridos, que nessa noite nós possamos ter uma fé, queridos, ter uma empatia. Ter um gosto pela palavra de Deus, para não ter cruzados na palavra de Deus. Esse homem tinha uma fé, queridos. Esse homem tinha uma fé não fingida, com qual valor, que nós não tínhamos com a sua valor. Capítulo 13 de Romanos diz para a gente não ter um amor fingido, nem ter uma fé fingida. Esse homem tinha uma fé. Não é uma fé irresponsável, não tem os irresponsáveis aí, tem os irresponsáveis aí que manda rasga isso aqui para de tomar remédio. Irresponsável. Glória a Deus. Porque tem um bicho a medicina. A medicina não é nova para hoje, não. Está o povo aí, né? Tem quanto tempo da medicina? Desde lá dos tempos antigos. Eu vou parar de tomar remédio comigo, vai morrer. Vai morrer. Vou concluir já. Tem um pastor, o filho de José Wellington, de Belém. Eu vou pregar para o setor 29. E ele era médico ortopedista. Ele falou que estudou 4 anos. Depois estudou mais 4 anos. Depois ele estudou mais 4, ele estudou 16 anos para entender o ser humano. Está pensando que é fácil? Abrir o ser humano, me dar uma viazinha no coração, abrir a cabeça do ser humano. Eu pergunto para você: quem que dá isso para o homem? É Deus. É Deus. Agora, se Deus quiser, se Jesus quiser, nesta noite, como ele fez com aquele homem surdo lá, colocar a mão no ouvido e falar: vai, rápido, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Toda vez que eu estou passando um processo na minha vida, eu passei processos fáceis não na minha vida, não, mas toda vez que eu estou passando um processo difícil na minha vida,
pirona. De pirona, é pecado falar de pirona? Por que nós estamos vivos hoje? Porque os cientistas estudaram e colocaram a vacina. Lógico que Deus em primeiro lugar. Mas a pandemia veio por quê? Vontade permissiva de Deus. Osés diz que eu tenho uma contenda com os moradores da terra. Será que Deus está feliz com essa putridão desse mundo aqui? Que Ló, a alma dele era afligida todos os dias pelo dia capítulo 8, pelo que vive e ouvia. Eu vi o Calvinismo e ele deu aquela compulsão, porque é o nome? Esqueci o nome agora. Já fica todo duro, as crianças autistas têm isso. Eu peguei a moto, essa mulher do campo para lá, peguei a moto, saí correndo, eu tenho que contar isso aqui. Não posso ir embora sem contar isso aqui. Saí correndo, com minha esposa, só provando ele uma confusão. Saí correndo com minha esposa, ele duro, e só botando uma coberta, eu não lembrei nem de capacete nem de nada. O olho dele ficou vermelho, ficou duro, quando cheguei lá, desesperado. Cheguei lá, você sabe quantas crianças passou ainda no lugar na vermelha? 8 crianças passou na vermelha ainda. Eu deixei minha esposa lá, depois que estava tudo certo, ele foi para a cafeteria, foi para o quarto. Aí começou a ficar duro, eu já gritei, já briguei logo lá dentro lá. Briguei com respeito, lógico. Não vai atender não? Meu filho aqui! Desculpa, a gente vê todo isso aí na televisão. A gente pensa que só vai acontecer com os outros, então você com a gente. Aí 3h30 da manhã eu saí lá da UPA lá, do PS Central lá, chorando na chuva, sem capacete. Estava nem pensando em polícia, nem nada. Mas eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu chorando, eu falei, Deus, cura meu filho, Deus. Eu não vou determinar se foi alguém que determinou, ele não falou, eu reivindico, ele não determinou nada, porque ninguém determina nada. Nós não somos dignos, queridos. Nós temos que ter humildade diante de Deus. Falei, meu Deus, cura meu filho, meu Deus. Graças a Deus, Deus ouviu as minhas orações. Só teve aquela convulsão, nunca mais ele convulsionou. Queridos, eu não me sentei de oração, tem os justos para me dizer defeitos. Está numa empresa, Deus falou na oração, ora para o meu pai, agora isso, quando eu orei, 2 minutos eu peguei, acabei de rodar a carreira, minha outra aqui. Outra carreira bateu na minha carreira. Só foi para o pai dele? Nada. Tá bom? A fé. Você tem que provar nada para ti. Não tem que colocar que você está. Não tem que provar nada para ninguém. Você tem que viver o cristianismo genuíno. 11h26, caras. E eles ficaram um ano ali inteiro que eu quis ensinar os discípulos. Eles foram, sabe o quê? Foram. Os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. O que o pastor leu aqui, em 5,16 de Mateus. Assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que os mesmos vejam e glorifiquem o Pai que está na terra. Eles estão hoje, parece. A primeira Bíblia do povo aí fora somos nós. Amém? Meus abençoados. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado aí por passar um pouco, mas tá bom, né? Voltando a falar a palavra de Deus, Glória a Deus. Né? Eu creio que Páscoa é essa palavra, né? Na nossa vida, né? Tá certo. O pastor falou sobre a medicina, tudo tem sentido, né? Porque a medicina Deus escolhe. Quando Deus não dá jeito, o médico não dá jeito, aí Deus né? É que funciona. Mas vamos orar a Deus, vamos orar para nossas casas.
Em nome de Jesus Cristo, né? E nós vamos tirar a foto com a irmã Maria, todo mundo junto aí, para levar lá para o lado. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Meu Deus, meu Pai, nesta noite, Obrigado, em seu nome santo, Senhor. meu Pai, Obrigado, meu Deus, por tua graça, por tua bondade. Nós levamos paz para a terra de mal. Acabamos de nos dar, nós, nessa paz. Dá vitória para ele, no nome do Glória a Deus, nós pedimos agora, Senhor, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Santo Deus, para todos sempre. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós, e tudo que amém. A paz, Senhor.